Olá, alunos! Então, dando sequência à nossa aula de enzimas, agora nós vamos falar um pouco a respeito dos fatores que regulam e que interferem, né, na atividade enzimática. Então, nós vamos falar a respeito das coenzimas e dos cofatores. O que são coenzimas e cofatores? As coenzimas são elementos orgânicos, né, que vão se ligar à enzima a fim de promover, né, um arcabouço final para que uma reação química aconteça, de promover uma condição química para que uma reação química aconteça. É o caso das vitaminas. Né? Então, as vitaminas, elas são coenzimas, ou seja, elas são fatores acessórios que vão se unir à estrutura enzimática ou, de alguma forma, participar no processo de transformação enzimática, de uma conversão de um substrato em um produto, auxiliando o processo químico enzimático. Tá? Então, as enzimas que necessitam dessa associação com um grupo, né, a fim de fornecer uma função, são chamadas de holoenzimas. Então, holoenzimas são aquelas enzimas onde nós vamos ter a estrutura proteica da enzima, né, mais um grupo químico auxiliar. Tá? Então, aqui no caso, né, nós temos uma coenzima. Então, nós vamos ter a parte proteica, que é a apoenzima, mas que por si só não realiza uma atividade. Ela necessita do grupo auxiliar, do grupo acessório. Então, ela precisa da ligação com a coenzima, a fim então de formar a sua estrutura holoenzimática, que é a estrutura de holoenzima, para que agora o sítio ativo esteja pronto para realizar uma conversão de um substrato em produto. Então, as coenzimas são vitaminas. Tá? Então, nós vamos precisar do auxílio de algumas vitaminas na formação, né, estrutural de algumas enzimas, auxiliando na reação química promovida por uma enzima, a fim de fazer então uma transformação. Então, nós vamos ter aí, né, esses complexos de coenzimas. Um outro fator que nós temos são os chamados de cofatores. Quem que são os cofatores? Os cofatores são aqueles elementos onde nós vamos ter, né, a participação especialmente dos minerais. Então, aí neste exemplo, nós podemos ver o cobalto como um elemento que está se associando à estrutura enzimática a fim de fornecer a condição, né, da transformação aqui na região do sítio ativo. Então, nós temos aqui a enzima ou substrato. Eles não conseguem fazer a ligação, uma vez que não tem a presença do cofator. Então, nós vamos ter o cobalto, por exemplo, aqui, né, sendo o cofator, que vai se ligar à estrutura proteica a fim de fornecer uma condição neste sítio ativo para que haja a formação, né, do complexo enzima-substrato e então haja a modificação e transformando esse substrato em produto. Né? Então, nós temos aí, neste exemplo, né, a formação dos, dos complexos, né, enzima com os seus fatores auxiliares, os seus fatores acessórios, que é o caso, né, das coenzimas, as vitaminas, dos cofatores, aí os minerais, que se ligam à enzima a fim de que ela desempenhe um papel. Toda enzima precisa de uma coenzima ou de um cofator? Não. Tem enzimas que somente a sua estrutura tridimensional já é o suficiente para realizar uma determinada transformação química. São chamadas de enzimas simples. Outras necessitam de coenzimas ou de cofatores, que são as chamadas enzimas conjugadas ou complexas. Aqui no caso, né, nós vimos o exemplo de precisando de uma coenzima, precisando de um cofator. Existem também aquelas que precisam de coenzimas e cofatores para desempenhar o seu papel. Ok? Então, estes são os fatores acessórios. Tá? Por isso que é importante, né, que nós tenhamos disponíveis vitaminas, sais minerais, né? Além, né, dos minerais como o cálcio, por exemplo, né, desempenhar um papel estrutural, ele também desempenha vários processos, né, como coenzima, entre outros minerais. Tá?
Então, como que nós vamos regular a atividade enzimática propriamente, né? Como que nós vamos pegar a enzima e deixar essa enzima ativa ou inativa, dependendo da necessidade? Porque o que que acontece? Dependendo do momento, nós vamos precisar que uma enzima esteja funcionando mais ativamente e dependendo do momento, nós não vamos estar precisando que essa enzima esteja funcionando, né? Estamos precisando produzir energia. Então, nós precisamos das enzimas que fazem produção de energia ativas e das que reservam combustíveis energéticos vão estar inativas nesse momento. Por quê? Porque o momento agora é produzir energia e não reservar combustível. Já em outros momentos, nós vamos estar no momento onde está saciada a necessidade de energia e está sobrando combustível. Então, nós vamos estar guardando os combustíveis energéticos, lipídios, carboidratos, né? Guardando os combustíveis energéticos e é, desativando a via de metabolização, de catabolismo, né, de quebra, com a finalidade de produzir energia. Então, por isso, nós vamos precisar regular a atividade enzimática. Né? Ora vamos precisar mais de trabalho, outra hora menos de trabalho, mas a enzima vai estar ali, disponível a realizar o trabalho. Por quê? Porque esse momento muda. Né? Nós temos, num determinado momento, está tranquilo de energia, num segundo momento já não está tranquilo, preciso então produzir energia. Então, os trabalhadores aí da situação, que são as enzimas, têm que estar a postos, né? Tem que estar disponível para realizar este trabalho. Então, nós vamos ter as enzimas, né, sendo ativadas e desativadas, né, em determinados processos. E para isso nós vamos utilizar então os chamados inibidores enzimáticos. Né? Os inibidores enzimáticos, eles são divididos em inibidores competitivos e não competitivos. Os inibidores enzimáticos nas nossas células, eles sempre são inibidores reversíveis. Tá? Então, são sempre inibidores reversíveis. Ah, existem inibidores irreversíveis. Existem e são os venenos. Tá? Então, venenos são inibidores irreversíveis, ou seja, se liga irreversivelmente à enzima, não deixando mais essa enzima trabalhar. Estraga o sítio ativo da enzima, não permite mais que ela realize trabalho. Né? E aí, inibidor irreversível nós não produzimos naturalmente, porque nós sabemos que existe um momento que a gente não vai usar aquela enzima, mas existe um próximo momento que nós vamos utilizar e não seria nada inteligente o nosso organismo ficar destruindo as enzimas, sendo que no segundo momento a condição muda e a gente precisa daquela enzima disponível. Tá? Então, os inibidores são sempre os biológicos, né, natural, produzido para regular o metabolismo, eles são sempre reversíveis. E aí, dentro desses inibidores reversíveis, existem os competitivos e não competitivos. Neste esquema, nós podemos ver um inibidor não competitivo. Esse inibidor não competitivo funciona de que forma? Então, nós temos o sítio ativo da enzima, onde vai acontecer a ligação enzima-substrato. Nós vamos ter o substrato, né, se encaixando aqui, aquele encaixe induzido, onde nós vamos tendo uma moldagem do sítio ativo com relação à estrutura do substrato, para que ocorra uma transformação química. Porém, nós vamos ter, né, em um determinado momento, quando essa enzima não precisar trabalhar tanto, porque a atividade que ela realiza já está suficiente, o produto, né, que ela dá origem, nós vamos ter a ligação, né, do inibidor. Então, o inibidor ele vai se ligar na enzima, só que ele não vai se ligar no sítio ativo. Ele vai se ligar numa outra região da estrutura da enzima, tá, que é chamada de sítio regulatório. Então, o sítio regulatório é o local aonde, né, nós temos na enzima, aonde o inibidor vai se ligar e à medida que o inibidor se liga, ele promove uma modificação estrutural do sítio ativo, porque é tudo um conjunto de moléculas. Né? Então, quando a gente tem um outro grupo ligando num ponto da molécula, a gente tem uma deformação da estrutura como um todo. E aí, quando ele se liga, o que acontece? A gente tem uma deformação do sítio ativo. O sítio ativo não consegue mais se moldar para se ligar ao substrato, porque a gente teve uma modificação estrutural
num outro ponto da estrutura enzimática, e aí não permite que o substrato se molde. Quando a gente precisa voltar ao funcionamento dessa enzima, esse inibidor se desliga, a estrutura volta para a conformação original, o sítio ativo fica novamente moldado e continua a ligação enzima-substrato. Tá? Então, esse é um momento transitório, né? Que é um momento em que a gente vai inibir a fim de regular. Tá? Então, por isso que se chama, né, o ponto onde se liga o inibidor aqui, ó, sítio regulatório. Então, qual que é a função dos inibidores enzimáticos? Regular a atividade enzimática. Ora, essa enzima precisa funcionar mais rapidamente, ora a gente para um pouco o trabalho da enzima, porque naquele momento não se faz necessário aquela atividade. Tá? Então, inibidor não competitivo é aquele que tem um sítio específico para ele se ligar, que é o sítio regulatório, né? Então, ele não vai competir com o substrato pelo sítio ativo. Já os inibidores competitivos, eles vão competir com o substrato pelo sítio ativo da enzima. Por quê? Porque eles se assemelham à estrutura do substrato. Tá? Então, o que, que acontece? Nós vamos ter, né, o sítio ativo da enzima, né, tem um formato certinho lá. Nós vamos ter um determinado tipo de inibidor que ele vai se ligar ao sítio ativo da enzima, enganando a enzima, né? Como ele se parece com o substrato, ele se liga. Mas lembra que eu falei para vocês que a enzima é extremamente específica para cada substrato? Então, apesar dele se parecer, quando ele se liga, a enzima não realiza a sua atividade. Por quê? Porque ela só consegue realizar a sua atividade quando ligada ao seu substrato, né? Então, quando nós temos um inibidor competitivo, o inibidor competitivo ele se parece com o substrato da reação, porém ele não é. Então, ele se liga, a enzima confunde, né? Pega ele se liga e aí a enzima fica parada, porque ela percebe que não é o substrato dela, então ela não transforma aquilo em nada. Porém, como substrato, geralmente nesses casos, o substrato está numa concentração mais baixa e o inibidor está numa concentração mais alta, a enzima fica mais propensa a se ligar ao inibidor do que ao substrato, porque a concentração de inibidor está maior. Não que a concentração de inibidor se altere, mas o que altera é a concentração do substrato. Por exemplo, se a gente tiver 100 substratos e 10 inibidores, o substrato está muito mais elevado do que a concentração de inibidor. Como a afinidade dela é maior pelo substrato, a enzima vai se ligando ao substrato. Mas, se a gente mudar essa condição, nós temos ainda 10 estruturas de inibidores ali, mas agora a gente tem 5 estruturinhas de substrato. Então, nós temos o dobro em inibidor, né, quando nós falamos nessa proporção. E aí o que acontece? Nesse caso, devido à alta concentração de inibidor, a enzima tende a se ligar ao inibidor e não ao substrato da sua reação. Tá? Isso em questão de oferta mesmo, de concentração naquele meio. E aí, à medida em que nós aumentarmos novamente a concentração do substrato, novamente a enzima vai perceber a concentração do inibidor como mais baixa e passa novamente a se ligar ao substrato. Aí ela se desliga do inibidor, passa a se ligar ao substrato. Tá? Então ele é chamado de competitivo, porque ele se assemelha ao sítio ativo e ele se liga, ele engana a estrutura da enzima temporariamente. Ok? E os inibidores irreversíveis são algumas substâncias que se ligam covalentemente às enzimas, deixando-as inativas permanentemente. Então, estes inibidores irreversíveis, eles geralmente são extremamente seletivos, né, e são muito semelhantes aos substratos, só que eles fazem uma ligação covalente com a enzima. Ele faz uma ligação que não desliga mais.
Ou seja, ele destrói o sítio ativo permanentemente, porque essa enzima nunca mais vai voltar à sua atividade, porque um elemento químico se ligou por uma ligação forte, permanente no seu sítio ativo. Tá? Então, esse tipo, né, de inibidor são geralmente venenos. Tá? Então, venenos fazem essa atividade, se ligam irreversivelmente ao sítio ativo de uma enzima. Tá? Nós temos também, né, as chamadas enzimas alostéricas. As enzimas alostéricas são aquelas que vão ser reguladas suas atividades por determinados elementos que vão se ligar a ela. Então, nós vamos ter, né, as enzimas alostéricas, geralmente elas possuem uma região diferente do sítio ativo, que vai se ligar a um efetor ou modulador alostérico. Hein? Ela vai ser um tipo, né, de inibição não competitiva. Tá? Então, nós temos aqui, ó, o inibidor alostérico tem uma região de ligação, hein? E nós temos, nas enzimas alostéricas, nós vamos ter dois tipos de reguladores: os ativadores alostéricos e os inibidores alostéricos. Os ativadores alostéricos, eles precisam se ligar para que, tá vendo que o formato aqui, ó, não está compatível com o formato do substrato. Tá? Só que quando o ativador alostérico se liga, isso promove uma modificação conformacional aqui no sítio ativo. Aí o sítio ativo vai se moldar, vai ficar mais quadradinho, de forma que esse substrato agora consegue se encaixar. Tá? Então, isso seria um tipo de ativação alostérica. Já um outro tipo que nós temos, né, de regulador é o inibidor alostérico. Ou seja, nós temos uma região da enzima onde o inibidor se liga. Quando ele se liga, ele promove uma modificação estrutural no sítio ativo, de forma que o substrato não consegue se encaixar. E aí a enzima fica inibida até que este inibidor saia daí e permita a conformação e aí permita o trabalho desta enzima, tá? Então, a mudança conformacional decorrente da ligação do efetor se propaga pela molécula e afeta o sítio ativo, ativando-o ou inibindo. Tá? Então, existem enzimas que são reguladas por fatores ativadores da sua atividade e existem aquelas que são inibida por alguns fatores que aí então modifica o sítio ativo e não permite a ligação. E essa enzima, enquanto este inibidor, por exemplo, aí ficar ligado, sua atividade estará parada. Tá? Então, são os inibidores alostéricos. Isso acontece muito em rota metabólica. Né? Por quê? Porque em rota metabólica nós vamos precisar, nós estamos fazendo uma sequência de reações químicas. Transforma um no outro, no outro, no outro, né? Porque muitas das vezes em rotas metabólicas, o que nós temos? A primeira enzima transforma A em B, daí a segunda enzima pega B e faz virar C, a terceira enzima pega o C e faz virar Z, enfim. E aí o que nós temos? Nós vamos ter essas rotas metabólicas, nós vamos precisar regular, porque nem sempre eu preciso estar consumindo, né, o item A, fazendo ele virar o Z no final da rota metabólica o tempo todo. Tem hora que a minha concentração de Z já está adequada, eu não preciso ficar produzindo mais. Então, o que acontece? Nessas rotas, geralmente, o produto final desta sequência de elementos, né, o produto final, ele vai ser o inibidor, geralmente, da primeira enzima, para regular a rota. Por quê? Porque a concentração final dele, se ele não está sendo consumido, significa já estamos com uma concentração boa deste elemento, não precisa ficar produzindo. Então, à medida em que ele se eleva em concentração, ele tem o sítio alostérico lá na enzima, que ele vai se ligar a fim de promover, né, uma modificação e parar o trabalho enzimático temporariamente. Por consequência, a gente para todas as outras enzimas. Por quê? Porque para que a enzima 2 trabalhe, a enzima 1 tem que transformar A em B. Se a enzima 1 está parado, A não está virando B. Então a enzima 2 está parada também.
Consequentemente, a 3 também, porque se a enzima 3 precisa de C, a enzima 2 tem que pegar B e transformar em C, para então a enzima 3 ter com que trabalhar. Então, regulação de rota metabólica é feita muito dessa forma. À medida que a gente atinge o objetivo, né, chega no produto final, a concentração deste produto final inibe o trabalho da enzima inicial, de forma que a gente regula a via inteira. Tá? Então, essa inibição alostérica é muito comum em rotas metabólicas. Tá? Isso é chamado de efeito feedback negativo. O que é o feedback negativo? É quando a gente vai contra aquilo que está acontecendo. Então, se a rota metabólica está funcionando nesse sentido, à medida que acumula o produto final, ele vai lá e manda parar o funcionamento dessa via. Ou seja, ele está indo ao contrário do que está acontecendo. A rota está acontecendo e ele vai lá e manda parar a rota metabólica. Esse seria o chamado efeito feedback negativo. Tá? Então, a gente regula muitas rotas metabólicas por efeito feedback negativo. Uma outra coisa que nós temos em enzimas são os chamados zimogênios. O que são zimogênios? Zimogênios é a modulação que nós vamos fazer em alguns tipos de enzimas que vão precisar estar inativas em determinado momento e serem ativadas somente no momento da necessidade da sua utilização. Essas enzimas, como nós vamos utilizar aqui o exemplo, né, de alguns tipos de enzimas proteolíticas, são enzimas como, por exemplo, a enzima do nosso estômago, que vai fazer a degradação de proteínas, né, degradar proteínas em peptídeos. O que nós vamos ter? Nós vamos ter, né, a produção da enzima, né, feita pela célula principal lá no estômago, nós vamos ter a produção dessa enzima feita na forma de pepsinogênio. Pepsinogênio vai ser convertido em pepsina. Como que ele é convertido em pepsina? Através da liberação de ácido clorídrico. Tá? Então, as células parietais vão produzir as bombas de ácido clorídrico. E o ácido clorídrico vai ativar a modificação aqui de pepsinogênio, forma inativa da pepsina. Ele vai sofrer uma clivagem, uma quebra, né? Ele vai quebrar um pedaço da sua estrutura e quando ele se quebra, a parte que fica exposta é o sítio ativo da enzima. É como se ele tivesse uma capinha de proteção sobre a estrutura do sítio ativo. E no momento em que há a clivagem, a quebra, é como se tirasse essa capinha que está protegendo o sítio ativo e o sítio ativo, então, fica exposto, disponível para promover as modificações que precisa promover. Então, aí nós temos a forma ativa da pepsina, que vai continuar quebrando lá proteínas em peptídeos e seguindo adiante aí o processo de digestão. Ah, mas por que a gente produz a enzima na forma de pepsinogênio? Por que a gente já não produz pepsina livre, pronta para uso? Porque senão nós temos que ter a enzima disponível, mas não é toda hora que tem comida no nosso estômago. Se nós deixássemos a enzima ativa o tempo todo, nós teríamos a digestão da própria parede do nosso estômago, porque é músculo liso ali. O que a gente tem ali? Tem bastante proteína. E qual que é a função dessa enzima? Fazer digestão de proteína. Então a gente faria uma digestão, uma autodigestão, né, da nossa própria estrutura. Por isso que, não só neste caso, aqui é um exemplo que a gente está dando, mas que muitas enzimas elas vão ser produzidas na forma de zimogênio, que é a forma inativa da enzima. É a forma, né, geralmente ela é uma estrutura maior, que é uma forma que está pronta para uso, mas não está em atividade. Precisei da atividade? Clivo, exponho o sítio ativo, ele fica disponível e aí sim a atividade acontece. Tá? Então, essa é a forma, né, de produção de enzimas na forma de zimogênio. Nós temos algumas, né, enzimas, por exemplo, da cascata de coagulação, que estão da mesma forma, estão na forma de zimogênio circulando no nosso sangue. Por quê? Porque se a gente deixasse essa enzima ativa o tempo todo, a gente ia ter uma coagulação intravascular o tempo inteiro. E aí não iria dar para ter o sangue fluido. Mas a gente não tem isso ativado. Ah, mas tem momentos que eu vou precisar fazer coagulação? Tem. Se eu fizer um corte, eu vou precisar fazer. Que hora que eu vou fazer o corte? Não sei. É um acidente. Então isso tem que estar disponível para que a hora que aconteça, esses fatores que estão ali
guardadinhos na forma inativada sejam ativados e façam a efetividade dos seus trabalhos. Okay? Então, por isso que nós vamos ter aí algumas enzimas sendo produzidas na forma de zimogênio para ficarem disponíveis, né, a realizar algum tipo de trabalho, ok? Então, né, nós falamos agora, né, um pouquinho sobre os fatores que regulam a atividade enzimática, né, e nós vamos continuar, né, agora, no próximo bloco, falando de fatores que alteram a atividade enzimática, ok? Então, até o próximo bloco e muito obrigada!